Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma terça-feira em que buscamos, dentro do tema Educação do Espírito à Luz do Consolador. E dando seguimento aos nossos estudos, vamos buscar mais uma vez no livro Mestre na Educação, de Pedro Camargo, o Vinícius, chamado Vinícius, em que ele trabalha o tema Evolução e Educação. Educar é tirar do interior. Nada se pode tirar de onde nada existe. É possível desenvolver nossas potências anímicas porque realmente elas existem no estado latente. A evolução resulta da involução. O que sobe da terra é o que nasceu do céu. A diferença entre o sábio e o ignorante, o justo e o ímpio, o bom e o mal, procede de serem uns educados, outros não. O sábio se tornou tal, exercitando com perseverança os seus poderes intelectuais. O justo alcançou santidade cultivando com desvelo e carinho sua capacidade de sentir. Foi de si próprios que eles desentranharam e desdobraram, pondo em evidência aquelas propriedades, de acordo com a sentença que o divino artífice esculpiu em suas obras: crescei e multiplicai. Então, toda essa potencialidade, esse potencial a ser desenvolvido está em nós, está latente, desde o momento da nossa criação, que é divina, Então, é buscando dentro de nós que nós vamos realmente alcançar esse desenvolvimento. O externo realmente vai nos ajudar, sem dúvida nenhuma. Precisamos do externo, que nos traz ali determinados conhecimentos, determinadas situações, mas é buscando dentro de nós é que vamos realmente desenvolver esse processo de evolução. Porque é através da educação, quando ele afirma que o sábio se tornou sábio, exercitando com perseverança os seus poderes intelectuais. Então, busca a sua capacidade intelectual, que vem desse desenvolvimento, desse empenho, e ela vai se aprimorando cada vez mais. O justo alcançou esse estado de plenitude, de santidade, cultivando com desvelo e carinho sua capacidade de sentir. Então, ele focou no sentimento. A verdade não surge de fora, como em geral se imagina. Procede de nós mesmos. O reino de Deus, que é o da verdade, não se manifestará com expressões externas. Por isso que o reino de Deus está dentro de vós, como nos ensinou Jesus, não é? Educar é extrair do interior e não assimilar do exterior. Então, é extrair do interior e não assimilar do exterior. É a verdade parcial que está em nós. Porque nós não somos detentores, evidentemente, da verdade, mas nós temos uma verdade parcial, E está em nós, que se vai fundindo gradativamente com a verdade total que a tudo abrange. É a luz própria que bruxuleia em cada ser, que vai aumentando de intensidade à medida que se aproxima do foco supremo donde proveio. É a vida de cada indivíduo que se aprofunda e se desdobra em possibilidades, quanto mais se identifica ele com a fonte perene da vida universal. Eu vim a este mundo para terdes vida,
a vida em abundância. Então, quando Jesus deixa tão claro que ele veio para nos dar a vida em abundância, muitas interpretações entendem como os ganhos materiais, as facilidades materiais. Há até aqueles que equivocadamente se iludem, né, buscando a religião como um meio de progredir materialmente. Quando Jesus nos disse que veio para nos dar vida, vida em abundância, mas é abundância de sentimentos, é a vida interior, é a vida do desenvolvimento numa plenitude de amor. Essa é a vida que ele veio nos dar. Evidentemente que aquele que se empenha, aquele que busca o alto tem mais força, tem mais coragem, abre as portas para as intuições, para as sábias inspirações. Então é claro que ele pode encontrar mais facilidades no seu caminho, no ganho da sua vida, né? Mas como resultante daquele esforço íntimo na busca da vida em abundância, a vida latente que está em todos nós. O juízo que fazemos de tudo quanto os nossos sentidos apreendem no exterior está invariavelmente de acordo com as nossas condições interiores. Vemos fora o reflexo do que temos dentro. Isso é muito importante. Vemos fora o reflexo do que vemos dentro. Quantas vezes vemos maldade em tudo e em todos? Porque, na verdade, a maldade está muito presente em nós. Quantas vezes vemos a traição em tudo, em todos? Porque esse sentimento é muito praticado por nós. Essa atitude da traição é muito praticada por nós, né? Então, é muito comum aquilo que nos chama atenção no outro, que até nos incomoda, é porque aquela dificuldade, aquela fraqueza está dentro de nós. Então, por isso que temos aqui, vemos fora o reflexo do que temos dentro. Somos como a semente que traz seus poderes germinativos ocultos no âmago de si própria. As influências externas servem apenas para despertá-los. Então, o exterior colabora para despertar o que há de bom, como infelizmente também o que há de ruim, né? Educar é evolver de dentro para fora, revelando na forma perecível a verdade, a luz e a vida imperecíveis e eternas. Por isso que são as características de Deus, a cuja imagem e semelhança fomos criados. Então, fomos criados à imagem e semelhança. Em que sentido Jesus nos disse isso? Nos apontando o nosso caminho da perfectibilidade, porque todos nós caminharemos para o melhor. É da natureza humana, como criaturas de Deus, essa busca pelo bom, pelo justo e pelo belo. Temos nos perdido muito nessa busca, mas ela não deixa de ser e nunca deixará de ser o nosso roteiro a ser seguido, né? E este caminho não há como não palmilhar. Podemos adiar. Sabemos que há espíritos que demoram-se muito tempo no plano espiritual. Recusam-se a encarnar. E Deus, na sua infinita sabedoria e bondade, permite a muitos que preparem-se para um momento mais proveitoso. Então, as encarnações compulsórias, muitas vezes elas vêm mais adiante, atendendo à necessidade desses espíritos recalcitrantes, endurecidos, verdadeiramente malévolos, malfeitores, líderes do mal, digamos assim, e que se negam a encarnar, né? Se negam a encarnar. E como o objetivo é que toda encarnação seja compulsória,
seja proveitosa, é dado a ele, é permitido que ele desperte. Mas não despertando, vem então, a seu próprio benefício, as encarnações compulsórias, em que ele não participa das escolhas, porque não deseja, não se coloca em condições de um aproveitamento naquela encarnação que se prepara, e quando vê, já está aqui, né? Então, são os mecanismos deste processo, né? E ele fala em seguida sobre o problema do destino. O problema do nosso destino não se reduz a evitar pseudo-castigos e obter imaginárias recompensas neste ou noutros mundos. Semelhante conceituação é de cunho genuinamente egoísta. Ora, aquele problema que tão de perto nos afeta, só pode ser solucionado mediante o cultivo do sentimento oposto, que é o amor. Então, a solução de um problema, não existe outro caminho, não existe outra receita. É o amor. Só o amor cura. Só o amor cobre a multidão dos nossos pecados. Só o amor restaura tudo que destruímos. Então, esse é o caminho, é o amor. Para vivermos bem, precisamos ter uma certa compreensão da finalidade da vida. Essa finalidade é o amor. Então, é importante que entendamos o sentido das nossas vidas. Todas as nossas vidas têm como meta primordial desenvolvermos a nossa capacidade de amar. O texto continua dizendo: os tropeços e percalços, as refregas e as lutas, a dor sob seus multiformes aspectos, como também os prazeres e triunfos, mais ou menos efêmeros, que logramos alcançar, são ensinamentos e experiências, são processos educativos geralmente mal interpretados, os quais têm por escopo conduzir-nos ao amor. Portanto, a finalidade da vida. Então, tudo vem a nosso favor, né? No sentido de nos impulsionar à compreensão para alcançarmos a finalidade principal das nossas vidas, que é o amor, que é desenvolvermos a nossa capacidade de amar. O porquê da vida é o amor, e o porquê do amor é Deus. Né? Então, a causa da vida é o amor. A causa do amor é Deus. A vida leva ao amor, e o amor conduz a Deus. Essa trajetória chama-se evolução. Evolução é renovação. A parte individual que nela tomamos denomina-se educação, ou melhor, autoeducação. É importantíssimo esse processo de autoeducar-se. Buscamos até o externo, né, nesse processo educativo, mas o desenvolvimento verdadeiro da educação é o autoeducar-se, que não alcança apenas o intelecto, mas os sentimentos. Uma vez descoberto esse objeto, quer dizer, a finalidade da vida, que é muito importante termos essa finalidade da vida, o destino vai se cumprindo, desde então conscientemente, e nós, longe de embaraçarmos o seu curso natural, como ora sói acontecer, como ora costuma acontecer, dar-lhe-emos todo o nosso apoio, a fim de que o mesmo se consuma na eternidade do tempo e na infinidade universal. Esclarecido assim o senso da vida, teremos desvendado o mistério do destino, encontrando a seu turno a desejada felicidade, porque muito se busca a felicidade, muito se fala na felicidade, e muitas portas se batem,
para a busca da felicidade, mas quantas vezes estamos buscando da forma indevida, justamente aonde ela não está, e em situações que não poderão trazê-la para nós. Tudo isso faz parte desse eclipsar do nosso entendimento, que nos afastamos do divino, da nossa essência divina, nos afastamos do Pai Criador e em nos distanciando dele, vamos buscando descaminhos que nos endurecem, que nos tornam cada vez mais insensíveis, mais frios, mais egoístas, que fará com que nos preocupemos com aquele irmão que caminha para Deus, aquele irmão que era tido como correto, ele se incomoda com aquele que retorna a Deus. Então, quantas vezes podemos nos incomodar com o crescimento do outro, com a busca do outro, com a mudança positiva do outro? Podemos nos incomodar, né? Tudo isso por nos afastarmos do divino, porque Deus está em nós. Deus é o nosso Criador. Então, tudo podemos nesse processo evolutivo, porque a base, a essência, a luz, a fagulha está em nós, criação divina. Então, esses descaminhos que nos levam ao ciúme, à inveja, a um egoísmo atroz, né? A desprezarmos o outro, a valorizarmos apenas aqueles que aos nossos olhos brilham. Então, tudo são chamamentos, tudo é aprendizado. E esse processo do destino, na verdade, ficou muito claro que o problema do destino, nesse caminhar, é preciso que encontremos a nossa destinação. E a nossa destinação é aprender a amar. Aquele que entende isso caminha. Hoje mesmo vi escrito num carro, entrego na mão de Deus. Algo assim. Essa colocação muito conhecida nossa. Entrego na mão de Deus. Isso nos leva a pensar. Porque é claro que tudo é Deus, né? Mas Deus espera. Deus não fará a nossa parte. Deus não nos deseducará. Ele nos colocou, nos criou, nos colocou no palco da vida para que desenvolvamos as nossas potencialidades que Ele já deixou latentes em nós. A condição do aprendizado, do desenvolvimento. Mas é preciso que nós busquemos essa luz que está em nós. Quando ele fala, vós sois deuses, ele está se referindo a essa capacidade interior que nós temos, desse desenvolvimento. Então, será que entrego na mão de Deus, dependendo do sentido que nós dermos, não é uma forma muito acomodada? Quando nos cansamos de algo, né? É claro que tudo depende da leitura que estamos fazendo ali, daquela situação, e o que quisermos dizer com essa colocação, né? Mas, de modo geral, pode nos soar como acomodados, como se as coisas fossem mudar, acontecer, porque nós deixamos na mão de Deus, deixamos a tarefa para Ele. Evidentemente que, se é no sentido de que tudo tenho feito para melhorar tal situação, né? E realmente as coisas não alcançam ali aquele objetivo, e nós dissermos assim, vou deixar nas mãos de Deus, no sentido de dar tempo ao tempo, claro que aí tem um sentido natural, né? Então é preciso que analisemos muito bem o sentido que damos ali para as nossas vidas, né? E
pensando na meta atingida, uma vez que sabemos que temos um destino, né, que é aprender a amar, qual é a meta atingida? Ele nos coloca, né? Jesus, o Mestre, nos legou a mais positiva prova de fé no poder da educação. O seu sacrifício à prol da redenção da humanidade encerra essa prova. Se ele não alimentasse a crença firme e inabalável na conversão do mal, na iluminação interior do ignorante, numa palavra, na redenção humana, por certo, não se teria consagrado a esta causa, renunciando-se a si próprio até o extremo do sacrifício cruento no patíbulo da cruz. Então, Jesus, que se deu para nós, é porque, evidentemente, ele não focava aquela crueldade, aquela ignorância, né, de espíritos ainda muito endurecidos, por ainda deseducados, por ainda presos aos instintos, mas ele via em cada um de nós o potencial luzindo, aquela luz pronta para eclodir. Então, acreditando no vir a ser, no que viríamos a ser. Por isso que ele veio, numa encarnação sacrificial para um espírito puro, estar no nosso ambiente, né, nos trazendo ali os ensinamentos da lei do amor. E notemos bem, sua fé, neste particular, é integral, conforme se depreende deste solene imperativo dirigido aos seus discípulos: sede perfeitos como o vosso Pai celestial é perfeito. Como vemos, não se trata de uma modificação parcial ou relativa, porém contínua e progressiva, demandando a perfeição suprema. Muito tem custado fazer a cristandade compenetrar-se desta verdade a respeito da missão do Filho de Deus. O dia, porém, que tal evidência se fizer sentir no coração e na mente dos cristãos, a meta avisada há 20 séculos pelo excelso Mestre terá sido atingida. Então, muito tem custado fazer a cristandade compenetrar-se desta verdade a respeito da sua missão, né? O dia, então, que isso se evidenciar no coração e na mente dos cristãos, a sua missão terá sido atingida. Eis como um grande pensador compreende e define o que seja educação. Que mais é a educação, senão a arte de transformação ordenada e progressiva da personalidade? Arte que, depois de residir na escola em um poder alheio, passa ao cuidado próprio e que, plenamente compreendida nessa segunda fase de seu desenvolvimento, se estende desde o retoque de uma linha, desde a modificação de uma ideia, um sentimento e um hábito, até as reformas mais vastas e profundas, até as plenas conversões que, à maneira de Saulo de Tarso, imprimem à vida inteira novo sentido, nova orientação, e como que apagam dentro de nós a alma que havia e criam uma outra alma. Então, da maneira de Saulo de Tarso, ainda Saulo, imprimem à vida inteira novo sentido, nova orientação. E como que apagam dentro de nós a alma que havia e criam uma outra alma. A arte soberana em que se resume toda a superioridade da nossa natureza, toda a dignidade do nosso destino, tudo que nos eleva sobre a condição da coisa ou do animal.
arte que nos converte, não em escravos da fatalidade, porque isso não é próprio dos homens, nem o foi dos deuses, mas sim em rivais dela, depois de alcançar que deixemos de ser seus escravos. As grandes existências em que a vontade subjuga e plasma o material da natureza com obediência ao modelo que resplandece sempre no espírito, são reais obras de arte, produtos de uma habilidade superior, a que a substância humana se rende, como a palavra ao metro, a pedra, a escultura, a cor, a tela. Né? Então, como a palavra ao metro, a pedra, a escultura, a cor, a tela. Então, a palavra ao metro é a tonalidade que vamos dando, né? A métrica que vamos dando. A palavra não vai se rendendo à métrica, né? A pedra não vai ali se rendendo ao que o escultor faz dela, né? A cor na tela também. Assim, em Goethe, a obra da própria vida parece uma estátua em que o tenaz e rítmico esforço da vontade, firme com cinzel com ponta de diamante, esculpe um ideal de perfeição, serena, nobre e harmônica. Haverá acaso descrição mais exata e real da obra da redenção humana, personificada no Filho de Deus, do que seja esta acima transcrita como obra da educação? Os verdadeiros sacerdotes do cristianismo de Jesus não são, portanto, os que se dedicam às cerimônias e aos ritualismos do culto externo, mas sim os educadores, cônscios do seu papel, que procuram pela palavra e pelo exemplo despertar os poderes internos, as forças espirituais latentes dos seus educandos. Tais são, de fato, os continuadores e colaboradores da divina missão do Mestre Nazareno. É só assim, e só assim, a meta será atingida. Muito, muito bom. Aprendizado profundo nessas sábias palavras que o mestre Pedro Camargo Vinícius nos traz. Que possamos refletir, que possamos analisar, concatenar esses aprendizados, para que de alguma forma agreguemos algo de muito positivo no retemperar das nossas ideias, das nossas crenças, né? E que nesse retempero tenhamos mais força para lutar contra os nossos arrastamentos que impedem tanto a escalada evolutiva. Reflitamos e fiquemos em paz.